Há um concerto que me marcou tipo para toda a vida e que é uma cena que sempre que eu me lembro, tipo, deixa-me sempre bué, tipo, sei lá, enche mesmo o coração. Foi um concerto no P9 em Santarém, que tocamos com Burn Damage, exatamente, besta com Burn Damage. Chega-se ao fim do concerto e o Ricardo, lembro perfeitamente, o Ricardo chegou à minha beira e disse: Paulo, anda aqui comigo, está ali um casal que quer te conhecer, quer falar um bocadinho contigo e não sei o quê. E então eu cheguei à beira desse casal e apresentei-me e agradeci por estarem lá e não sei o quê. E ele diz-me: meu, olha, adoramos bué o concerto, a minha mulher tipo adorou e eu gostava, se não te importasses, de deixar que ela tocasse na tua cara porque ela é cega. E eu fiquei assim mesmo, tipo, como assim, meu? Tipo, estás a ver aquela cena que tu ficas mesmo sem saber como reagir e tipo, claro que disse que sim, eu estava todo transpirado e disse: ai, desculpa, eu estou todo transpirado. Ela disse: não faz mal, mas tipo, o concerto fez-me sentir tantas coisas boas que eu gostava, tipo, de ver com as mãos quem é a pessoa que estava a dizer isto em cima do palco. E então, tipo, o facto dela me tocar e tipo olhar para mim entre aspas e dizer era exatamente aquilo que eu tinha na minha cabeça, é difícil até pôr em palavras a cena. Sim, mas foi sem dúvida uma cena que me marcou e marca até hoje, e sempre que me lembro disso mete um sorriso na cara e faz-te pensar que, meu, tipo, nós não fazemos música por fazer, nós fazemos música que nos toca a nós com a intenção de se tocar a outras pessoas ainda melhor, e quando tu sentes isso, acabas por, no fundo, dizer assim: se calhar estou a fazer alguma coisa certa. E não é que tu precises da validação, porque isto é mesmo assim, tipo a cena de tu dares um bocadinho de ti, e quando tu dares um bocado de ti e tens esse tipo de feedback, é a cena, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida, porque é o mais importante para mim, sem dúvida. E vamos fazer isto então, é? Fazemos isto, mas fazer isto não faço sozinho. Sempre melhor fazer acompanhado do que fazer sozinho, né? E então para isso está aqui a menina Tassiana. E isto porquê? Porque durante este tempo a Tassiana andou a ver todos os comentários e mensagens que foram ficando para trás e que tinham perguntas de pessoal que eu não respondi. Algumas delas ela disse-me que não anotou porque já eram repetidas daquele Q&A que fizemos da outra vez, mas que ela foi tentar pegar assim em algumas novas, e outras ela disse: ok, já tinhas respondido, mas como o tempo passou, acho que é uma altura pertinente para voltares a falar disso. E então é isso mesmo, estamos aqui os dois para fazer mais uma espécie de Q&A, para ver o que é que mudou, o que é que não mudou, né? E responder a coisas. Eu curto bem responder a coisas, eu falo bué, estou sempre... Bora então, vou tentar ser pragmático, tá? É isso. Bora aí, Zecas e Zequinhas. Eles pensavam que eu não ia dizer esta. Bota. Estou pronto, bota. Espera, não vou olhar para aí sequer, que é para não ver as perguntas. Vai. Então, melhores vocalistas de sempre. Melhores vocalistas de sempre. É assim, isto pode ter várias conotações, né? Tipo, sim, o melhor vocalista de sempre em termos de técnica, ou o melhor vocalista de sempre. O que tu quiseres. Porque eu vou dizer que ia tentar ser pragmático, né? Se formos a falar em técnica, para mim um dos melhores vocalistas de sempre, sem dúvida eu tenho que atirar o Dio no meio. Okay. Pode haver outros, mas acho que o Dio é sem dúvida um dos melhores vocalistas de sempre. Mas para mim, um dos melhores vocalistas de sempre, eu sei que estou sempre a dizer isto e para muita gente pode ser uma cena tipo meia descabida, mas o Caleb é sem dúvida das cenas que eu mais me identifico e que mais gosto. Então, ok, eu sei que não é o melhor vocalista de sempre, mas é o meu vocalista. Sim, é isso. Então hoje é diferente por isso. Preferes técnica ou feeling? Prefiro sempre feeling. É com os músicos que eu mais me identifico, são sempre aqueles músicos que dão mais de si, que fazem sentir coisas mais do que ser tipo um virtuoso. Claro que é fixe, mas sempre feeling. Ok. Então, maior influência? Já acabei por responder a isso, né?
sem dúvida uma das maiores influências é o Caleb e a música do Caleb, desde K.B. a Old Man Gloom, principalmente as Ozobra, mas as influências vão mudando e já tive muitas e continuo-as a ter. Exatamente. E gajos como o John Tardy, como o Barney, como, sei lá, como até o próprio Jacob Bannon e, claro, tipo, uma das grandes influências e alguém que eu me inspiro bastante e que curto bem tudo basicamente que ele fez, o Chris Callaghan é uma grande influência também. E existem outros, mas fica para vídeos. Exato. Então, pior músico em pessoa? Não. Já sei porque é que ela foi buscar esta pergunta, porque fizeram-me exatamente essa pergunta e eu respondi ao contrário. E respondi ao contrário lá no Instagram. E porquê? Porque é sempre um bocado ingrato tu conheceres uma pessoa, porque tu não sabes, bem aí a cheizinha, tu não sabes se essa pessoa tipo, estava a ter um mau dia, se quando a conheceste, então tipo, conheceres um ídolo em pessoa e não ter sido uma boa experiência, realmente ele pode ser tipo pode não ser fixe, mas ao mesmo tempo poderia estar só num dia menos bom. Então tipo, eu preferi responder ao contrário e sem dúvida alguma tenho a sorte de já ter conhecido bué da pessoal que eu admiro e bué da pessoal influente para mim, mas sem dúvida alguma nos tops dos tops o Igor Cavalera está lá, porque foi tipo uma experiência incrível e alguém com quem eu mantenho o contacto até hoje e foi mesmo altamente. O próprio, como eu falei também no post, o Scott Peterson de Cryptic Slaughter, alguém que também hoje tenho como amigo e continuo a partilhar coisas com ele e a comunicar. O Christophe, que era baixista da Amen-Ra, e o Matias, com quem gravei a cena de RDS, né, o Matias de Liar, tipo, e tantos outros, o Liam, o Santos, mas, tal como eu disse nesse post, vai haver vídeo sobre isso. Sim, mas sobre esse vai haver vídeo porque há algumas histórias bonitas e altamente que eu quero partilhar. Então, melhores concertos ao vivo que tu já viste? Que eu já vi? Já respondemos já essa questão no outro Q&A, né? Sim, mas ok. É bom relembrar. Intombe no Barroselas foi incrível. Isis no Sá da Bandeira com Quilol foi incrível. Converge no Copérnico e Madrid foi incrível, com Rise and Fall. Outro dos gajos Bjorn, muito simpáticos, sim, exatamente, mesmo. o Bjorn, Rise and Fall. Sem dúvida, K.B. Old Man Gloom em Inglaterra. Gostei bastante. Meu, e tantos outros que também pode dar vídeo. Sim. Vou responder isso em todas as perguntas. Vai dar vídeo, Tá, mas sim. Cada tema dá para Mas esses concertos sem dúvida estão tipo no top dos tops. Sem dúvida. E agora, melhores concertos que tu já deste à tua carreira? Melhores concertos que eu já dei. Isso é bem ingrato responder assim. Então, para ser um bocadinho. Secar por bandas. Se calhar é mais fácil, digo eu. Então, deixa eu ver se eu consigo assim. Ilha do Hermal 2009 foi altamente. O primeiro Amplifest foi altamente com Godflesh e também com Rise and Fall, Gizo e tudo mais. E no Pirilau, em Sejão da Madeira, foi um concertaço com os miúdos todos, aquilo cheio, um spot bué da pequenininho, com 2 vezes a capacidade da cena. Foi incrível tocar na nossa terra natal e ter aquelas pessoas todas. E sei lá, pá, não sei, assim de repente acho que esses estão no top em termos de IC. O IC no Barroselas também foi altamente, foi um dos concertos mesmo brutais, mesmo nice. Então, agora pode ser Besta. Então, o Obscene Extreme eu estou sempre a dizer que foi algo especial e foi sem dúvida. O Resurrection também foi altamente. O Lauros Nobilis éramos só 3, mas foi um concerto que marcou e foi mesmo fixe, curti mesmo bué, foi alto concerto. Mas talvez Besta, eu não estou a falar de tours, estou a falar só de concertos sem tours, porque tours são sempre também incríveis e todos os concertos no Brasil, nós temos histórias de concertos no Brasil que podem ser dos melhores, mas sem dúvida eu acho que um dos concertos que eu mais gostei de dar com Besta foi no Cabo 45, naquela apresentação da Wonder Worker.
à pinha, toda a gente a curtir, tudo à chapada, o pessoal em cima do palco, tipo o baunilha tirou-se para cima do pessoal com a pastinha, tipo stage dives e tudo. Sem dúvida, um dos meus concertos favoritos de besta foi no Porto, no Cabo 45. E claro que o concerto com os Irmãos Cavalera foi incrível. Foi incrível. O último concerto de besta. Sim, até porque caímos ali assim um bocado de paraquedas, convidados por eles, e quem estava ali para ver os Irmãos Cavalera não estava para ver besta, e então aquilo que aconteceu quando nós subimos ao palco para nós foi bué especial, e o Romero a gravar o videoclipe, e eu ia tentar ser rápido, né? E Redemptos, o Amplifest foi altamente. O Sejam na Madeira, o X-Rock foi uma cena tipo bué da boa. O concerto com o Glass Jaw também foi algo mesmo altamente. Curti bué o Vagos, foi bué da fixe, mesmo incrível. E assim de repente, um dos últimos que nós demos, que foi no Barracuda, foi um concerto altamente também tipo cheio. Foi Burbian, Pledge e Redemptos, foi assim os três. Ou o Burbian não estava, estava assim, foi os três, quase certeza que foi os três, são tantos, e nós queremos ainda partilhar o palco mais vezes juntos todos, e já partilhamos algumas, então às vezes fica aqui assim meio inovoado, mas esse Barracuda foi altamente, mesmo cheio, mesmo fixe. Em relação a... podia ter falado em Torch, podia ter falado em Jucifer e tudo mais, mas acho que estes foram os meus favoritos com Redemptos. Com o Verdun, sem dúvida o Hellfest, né? O Hellfest é uma cena brutal. O Paloma com Celeste em França foi altamente. Os concertos em Portugal com Verdun, né? Tipo um vocalista português que vem com uma banda francesa, e então os concertos aqui foram especiais, mas... Para mim, um dos mais fixes foi a primeira vez que toquei com eles em Montpellier, no Black Sheep, que era a sala de ensaio deles, né? E é a terra natal deles, então tipo um vocalista novo, o primeiro show que eu dou, foi um show mesmo incrível. E falei de todas, não falei? Falei, é isso. Acho que sim, acho que foram um dos meus shows favoritos. Ok. Então, agora, qual é o maior concerto que já deste? Sim, sem dúvida alguma, o maior Hellfest. Mais pessoas, palco maior, o Hellfest, o maior. É isso mesmo. Então, o que andas a ouvir, Paulo? Sinceramente, muito por culpa da menina, não ando a ouvir muita coisa nova, porque isto é uma história que também vamos fazer vídeo, e aí vai haver vídeo mesmo, que infelizmente desde a altura que o Petrov morreu, né, a Tassiana voltou a pegar em tudo o que era cenas clássicas, e então andei a mostrar-lhe outras coisas clássicas que ela não ouvia tanto, e com isso vieram algumas coisas novas também, né? Sim, e viciantes, não é? Acho que não é novidade para ninguém se disser que Power Trip é capaz de ter sido das cenas que mais temos ouvido. Então, cenas novas não temos andado a ouvir muito. Ouvimos sempre coisas novas, mas mais clássicos têm sido... Agora, tenho andado a ouvir bastante Demarcation Line, banda do Christoph, e também assim de repente Venomous Concept e Siege tenho andado a rolar assim algumas vezes. Mas mais clássicos. Sim. Qual é a banda que continua... Qual é a banda que continua a crescer em ti, Paulo? Banda que continua a crescer em mim, ou seja... Que já usa há muitos anos e que é isso continua mesmo. Estamos a falar de banda que já trago há muito tempo e que continua sempre a crescer. Exatamente. Então, eu podia dizer que Old Man Gloom é uma dessas bandas, né? Porque nunca me desliguei dela, mas pensando assim, realmente uma banda que até nós já tivemos um bocadinho esta conversa, e por isso é que depois chegaste a... ela vai sempre buscar as nossas conversas de late night e mete aqui isto para eu falar sobre. Não, sem dúvida alguma, uma das bandas que continua sempre a vir a esta conversa, sempre que eu penso nisto, sem dúvida alguma, acho que Every Time I Die é daquelas bandas que... Desde que ouvimos o primeiro disco, a primeira música, vê-los ao vivo, estar com eles... Já tocaste com eles? Tipo, tudo. Continuam sempre a fazer discos que eu nunca digo que não gosto, continua sempre a ser aquela banda que vemos cenas ao vivo, que seguimos... também são umas pessoas... acho que Every Time I Die entra muito numa banda que continua a crescer, sabes, que nunca me desliguei. Exato, completamente. Acho que sim. Há outras, com certeza, mas Every Time I Die. É isso, ótimo. Então, qual é a banda que tu tens há mais tempo? Não tenho. As duas bandas que eu tenho... Foram feitas do neste momento, as duas bandas que eu tenho, que é Besta e Redemptos, embora Besta seja mais antigo do que Redemptos, né? Porque Besta começa em 2012,
e eu entro em final de 2013, Primeiro concerto foi primeiro concerto de fevereiro de 2014, tal como Redemptos, né? Ou seja, eu estando nas bandas Então é o mesmo tempo, já. Embora tenha estado 10 anos com em IC, exato. assim que saio de IC começa logo Besta e Redemptos para mim. Já estás há 8 anos. Vai fazer 8 2021. anos, por isso, sim, Besta e Redemptos têm a mesma idade comigo na banda, né? É isso. Lembras-te do teu primeiro concerto? Sempre? Lembro, primeiro concerto a sério, Sim. não aquele concerto na garagem do avô com Sim. o pessoal amigo a ver. Primeiro concerto foi com o Nick em 2003, 4 no Crash Festival em Lisboa, que foi Ike e Buddy de São João da Madeira, que alugamos um autocarro e metemos tipo amigos e fãs da banda dentro e fomos tipo aí 50 pessoas para baixo. E tocamos com, sei lá, com Outstanding, com The End, que era a banda do Brás na altura. Disco externo, sim, cena assim e outras cenas, mas já, o primeiro concerto foi em Benfica, exatamente, no pavilhão de Benfica, e que no Crash Festival. Foi o meu primeiro concerto a sério. Eu assim com aquele cabelo, mesmo cogumelo e os calções. E as correntes. Meu. Yeah. Então, falaste no podcast do Bom Fest que ouves alguma banda não pelo som, mas pela mensagem e pelos próprios músicos em si. Podes falar um bocadinho sobre isso? Sim, e isto acaba por ir sempre ter aquilo que eu falo sempre, que eu gosto de me identificar com os músicos, Claro. tipo, de sentir que são genuínos e que estão a passar uma mensagem com que eu me identifico. Claro que há músicas que tu ouves pela música só, né? Tipo, mas geralmente eu gosto de que me façam sentir alguma coisa. Então muitas vezes eu até tenho bandas, ok, eu sei que no podcast eu falei de Fever 333 e disse que não ouvia tanto porque o estilo musical não é algo que eu ouça sempre, mas a postura deles, a mensagem deles, aquilo, a maneira como eles se apresentam. Sim, é mesmo, por isso é que eu curto bem ver entrevistas e ver essas cenas. E então tipo essa identificação é mais forte para mim do que a própria música, e posso dar um exemplo tipo de músicos que eu não ouço a música mas me identifico com eles e com a forma deles estarem. Por exemplo, eu ando a acompanhar um podcast de Stoke the Fire, né? Incrível. Que é com o Jesse Lish de Killswitch Engage e com um menino que é DJ de Inglaterra. Meu, eu não ouço nada da música deles, mas ouço o podcast dele, porque é uma cena, eu identifico-me com a forma, uma cena muito pessoal, tipo, esse podcast é incrível, se gostas de ouvir músicos a falar sobre saúde mental e de como coisas importantes. Então sim, meu, tipo, identifico-me bué com músicos sem necessariamente me identificar com a música, ou não é tanto com a música, com a sonoridade da música. Mas nunca ao contrário. É difícil, é mais difícil. Estou a dizer, a mensagem não ser boa. Não. É isso que eu estou a dizer, ou seja, a música até pode não ser a melhor, mas desde que a mensagem ou as pessoas... Porque acaba por tu, inconscientemente, o círculo de pessoas que tu gostas e de bandas que tu ouves acaba quase sempre por ser o mesmo. É verdade. E não é bom nós estarmos sempre metidos na nossa bolha, mas inconscientemente tu vais sempre buscar e vais sempre identificar com pessoas que no fundo, sem se conhecerem umas às outras, têm um pensamento, uma linha de pensamento parecida. Então tipo, consigo me identificar muitas vezes com músicos pela sua pessoa, não só com a sua música. Até o exemplo de bandas aqui em Portugal, não vou estar a dizer tipo, mas tipo, há bandas que eu não ouço literalmente quase o som delas, mas são tipo dos meus melhores amigos, e que tipo, que eu me identifico muito com o que eles escrevem e com o que eles dizem, mas o tipo de som que fazem não é a minha cena. Isso não faz com que eu deixe de me identificar com eles. Claro, ir aos concertos e apoiar não tem nada a ver, exatamente. É isso mesmo. Então, qual é o disco favorito de todas as tuas bandas? Das minhas bandas? Eu sei que já falei muitas vezes que um dos discos que eu mais gosto é o Ao Vivo e São Paulo de Besta. Porquê? Porque é ao vivo, né? Tipo, cena de música ao vivo, para mim aquilo é o retrato mais fiel daquilo que a banda é, porque tudo o que saiu das guerras está ali mesmo, tipo, então curto bem esse disco. Mas é difícil, é difícil. Até porque eu sou aquele músico que para mim todos os últimos álbuns da banda são os melhores álbuns da banda, porque eu cresci, tipo, a música supostamente evoluiu, né? Pelo menos na minha maneira de ver, então
tipo, não A te altura da consigo. vida que estás a passar. Mas posso dizer que para mim o meu disco favorito de Ike é o Music, o meu disco favorito de Besta é o Eterno Rancor e o meu disco favorito de Redemptus é o que vocês ainda vão ouvir ainda este ano, que é o Black Hearted. São os últimos. Claro que os outros são buedas especiais Óbvio. e alguns têm das minhas músicas favoritas, que isso É é diferente, diferente. isso é um bocado diferente. Exatamente. Mas não tenho nenhum disco que possa apontar como o meu preferido, mas tenho um gosto especial pelo ao vivo. Ao vivo é sempre ao vivo. Eu sou um músico para estar em cima do palco. Mas pronto. Mas tens que gravar. Sim, claro que sim, e curto bem. Curto bem. Então, Diz-me, quantas bandas já tiveste? quantas bandas eu já tive? Ora bem, a sério, falando mesmo pragmaticamente, a sério tive 4. Foi Ike, foi Redemptus, Redemptus, é Besta e foi Verdun também. Verdun para aí 3 anos, né, que eu estive a cantar com Verdun, lá os franceses, e há uma cena assim. Mas tive outras coisas antes, mas nem chego a contar, mas tipo para aí umas 3 bandas antes, tipo, olha, não sei se tu te lembras daquela banda com o pessoal de Valcâmara, né? O Filipe, o Zé e o Kuan, que foi o baterista, o primeiro baterista de E era no Catacomb. Southside que eu Exato, foi onde eu conheci o nosso querido Eduardo também, que Sim. foi bastante importante. Olha, a minha primeira banda, vê lá, a minha primeira banda. O Eduardo está para fazer anos agora, vai fazer anos agora próximo. E depois tive uma banda já no Café do Meu Avô também, onde ainda hoje é a nossa sala de ensaio, quase todas as bandas que eu tive, né? Que foi com o Papagaio a tocar bateria, imagina, o Papagaio a tocar bateria, o Chico Preto a tocar baixo, Fundo de Vila e o Cristiano Punk a tocar guitarra, um gajo, queríamos ser tipo uma mistura de Rage Against the Machine com, sei lá, com Napalm Dead, e eles curtiam bem a cena, também gostava, né? Mas eles tinham bem a cena do Metallica e não sei o quê, mas era uma cena desse género, e eu já queria ser tipo os Discharge e os Bad Brains e as cenas todas. E depois a banda que dá origem a eu ser convidado para entrar para aí, que foi uma banda que aquilo nem chegou a ter nome, ou eram os One Dice, Eu acho que vocês Finger, tiveram Middle Finger era alguma outra. dúvida. One Dice, que era com o Daniel a Era tocar alguns baixo, o Daniel só ouvia Tool, mesmo, só ouvia é Tool. verdade. Com o Carlitos na bateria, Sim, Carlitos, é verdade. e com o Hélio a tocar guitarra. O Hélio só ouvia cenas tipo, sei lá, Dread G, e nós queríamos ser o Jet da Drive-In nessa altura, né? Gostávamos de ser o Jet da Drive-In, mas nada de especial, mas esse especial foi o que me fez, tipo, desde os 12 anos de idade, criar alguma cena para depois ser convidado para entrar em IC e fazer a cena de IC. Mas pronto, bandas a sério 4, se formos contar tudo o que foi criado na garagem, 4, 5, 6, 7, tenho que contar com os dedos, 7. Já Então. vamos a gravar para aí há 300 horas, diz. Então, 3 em 1, quantas participações noutras bandas já fizeste? Como é gravar com outras bandas? Por exemplo, tens liberdade criativa? Ou então é o que é estipulado para gravar e tens que fazer, e alguma que seja especial? Ok, começar pelo fim. Quer dizer, melhor começar Então, antes de responder. Já fiz um vídeo sobre isso. Há aí um vídeo qualquer de bandas que eu emprestei a minha voz, uma cena assim do género, e na altura eu mencionei 5, agora já vão para aí umas 8, Mas não né? podes falar Que ainda este ano gravei 3, 2, ok, foram 3, embora uma foi uma regravação e 2 novas que devem estar para aí a explodir. E sinceramente, e não digo isto por dizer, não digo isto, mas todas elas são especiais e às vezes acabam por ser mais especiais para mim do que para eles, digo eu, não sei, eu não estou na cabeça deles, porque eu aprendo também, tipo, aprendo com a forma como eles escrevem a música, o que é que o vocalista deles fez, tipo, porque é que ele respirou naquele sítio, eu nunca pensei em respirar naquele sítio e fazer cenas, então são todas especiais. Porque primeiro sinto que são pessoas que olham para o meu trabalho e querem um bocadinho de mim dentro da cena, e eu aprendo bué com essa cena e divirto-me sempre bué, e são pessoas que criamos uma história incrível. E em relação ao que tinhas-me perguntado se tinha liberdade criativa, né? Depende, acaba por ser feito das duas formas, já fiz das duas maneiras, já tive bandas que me convidaram e disseram: Paulo, olha, nós temos esta música já gravada, mas queremos que tu refaças esta parte do vocalista, a letra é esta e vais cantar aqui, 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 aqui. Claro que eu tento sempre dar um bocadinho de mim, né? Porque eu acho que quando as pessoas nos convidam, tipo, querem sempre um bocadinho de ti. Às vezes eu até sou um bocado naquela, digo: o que é que tu queres? O que é que queres que eu faça? E eles dizem: não, meu, não quero dizer o que é que tu fazes. Já estou a responder à segunda parte, né?
Mas já, tipo, há bandas que me pedem para fazer exatamente aquilo e há outras bandas que dizem, meu, está aqui a música, está aqui a cena, ouve, pensa, se quiseres mudar alguma coisa muda e faz à tua maneira. E pá, e curto bem fazer das duas formas. E sinceramente há algumas que eu nunca imaginei vir a fazer, né? Até com músicos estrangeiros e cenas, pessoas que hoje somos grandes amigos e não faço ideia como é que eles foram buscar aquele gajo de Nogueira para berrar naquilo, mas já, são todas especiais, meu, são todas mesmo especiais e curto bem, e vão sair coisas mesmo fixe que eu curti total e diverti-me bué a gravar, e já, é isso, curto bem, fazer participações. Pai, uma jeito, diz já logo, estás a falar de total. Sorry. Então, qual seria a tua participação de sonho como feature numa banda? Já que estamos a falar de participações. Numa banda que já existe, ou eu montar uma banda... O que tu quiseres, Ah, pode ser tu. Não sei, meu, é difícil pensar nisso. Essa pergunta acaba por ser mais fácil do que aquela pergunta que costumam fazer, que é se pudesses cantar numa banda, qual era a banda? Porque isso nunca, porque nunca iria ser aquela banda. Se eu gosto tanto dela, não iria ser eu que ia mudar a história daquilo. Mas sem dúvida alguma, tipo, adorava um dia poder gravar uma música, sei lá, com o Old Man Gloom, né? Tipo, estamos a falar de bandas ativas, tipo, sim. com o Old Man Gloom, curtia bué, mas curtia total, tipo, imagina montar uma banda e ter tipo uma participação com, sei lá, meu, olha, estávamos a falar há bocado da cena do Igor, olha, o Igor a tocar bateria, o Aaron a tocar guitarra, o Nate a tocar baixo e o Chris Callahan aos gritos e eu aos gritos em cima dele, não sei, meu, é uma cena tipo incrível, mas mesmo, pá, com o pessoal, tipo, velhinhos, quem me dera fazer uma participação tipo com o Gelo Biafra, tipo, meu, sei lá, são tantos. Mas sim, em termos de banda neste momento curtia total, tipo, fazer um feature no Old Man Gloom. Então, preferes criar música, gravar em estúdio ou tocar ao vivo? Tocar ao vivo. Tipo, curto bué gravar e gravar é bué importante. Curto bué gravar da forma mais natural possível para parecer tipo a cena do ao vivo, né? Mas não sei, é palco, meu, palco. Eu tenho boas ideias para músicas e depois preciso da ajuda do pessoal das bandas para criar a cena da música. Gosto bué de criar em conjunto, não sou gajo de criar sozinho música, posso criar as ideias e uns conceitos, mas gosto de criar em conjunto e é uma cena que me faz crescer total e é uma cena que eu gosto bem de gravar também. Gosto que me pressionem quando eu estou a gravar, embora eu disparate total e mando vir com toda a gente quando estou a gravar, não, estou a brincar. Mas sim, palco, sem dúvida, palco, tocar ao vivo é a minha cena. Yeah. Então, uma lição... Querias que eu falasse mais sobre isso? Estou a brincar, continua, desculpa. Tens mais t-shirts ou discos? T-shirts de bandas ou discos de bandas, né? Assim, durante muito tempo foram as t-shirts que ocuparam mais espaço. Ainda continuam a ocupar espaço. Sim, eu continuo a ocupar espaço. Eu acho que a última vez que contamos, elas também passavam acho que passavam de umas 300. Tens uma t-shirt para todos os dias. Quase. Mas sem dúvida alguma que nos últimos 2 anos os discos ultrapassaram, tipo assim, de longe a cena das t-shirts. Acho que virei o meu foco para a cena dos discos do que as t-shirts. Somente as t-shirts, claro que também. Mas gosto de comprar bundles, né? Gosto de comprar bundles de t-shirts e discos. Exato. Não, mas curto as duas cenas e tenho bués t-shirts, mas sim, neste momento discos, tenho mais discos de t-shirts. Ok, então. Para além das caras de músicos nos teus braços, que dá para ver nos teus vídeos, tens bandas tatuadas no teu corpo? E já tatuaste nomes ou símbolos de bandas noutras pessoas? Tenho, pá, eu acho que a maior parte das cenas que eu tenho tatuadas no meu corpo tem tudo a ver com música, né? Tirando o meu braço direito, que é a minha família, né? Tipo, os cãezinhos, a Chay, o Duque, a Tera, o olho da menina Tassiana, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã e o coração que está sempre presente com todos. Então, tirando isto, acho que de resto a maior parte das minhas tatuagens é tudo a ver com música. Tipo, na altura de Ike eu tenho tipo letras de Ike, tenho letras de besta, tenho tipo palavras de Ridemptos,
tenho o símbolo de Redemptos, tenho o Grinding Brasil 2015 que gravei, que tatuei lá no Brasil, tenho também o retrato do Criolo, tenho o retrato do Caleb, tenho, sei lá, tenho o símbolo de Ick também. Tenho tantas cenas, acho que a maior parte é tudo música. Já tenho a cassete que diz o músico, os escutadores, tenho a grafonola, tenho a jukebox, tenho, acho que a maior parte das minhas tatuas tem tudo a ver com a cena a cena do Muscle Core, depois tem a cena do Redemptos do We All Die The Same, tenho, a maior parte das tatuas, tipo, tenho uma cena de Isis, é deste lado ou é deste? É deste lado. Ok, tenho a cena do Mosquito Control de Isis, tenho o PMA, que acaba por ter o duplo sentido do real PMA, né? Mas a cena de Bad Brains também. Tenho, a maior parte das minhas tatuas tem tudo a ver com música. O microfone na garganta, porque é o meu instrumento, né? Exatamente. Acho que a única tatuagem que eu não tenho relacionada com música é de eu tocar baixo. Bom dia, quem sabe. Exato. Próxima ideia. Mas são bués, são bués. Talvez um dia eu faça aí como é que é? O Tour of My Tattoos, My Body Tour Tattoos, não sei nada assim do género. Muito bom. E a outra parte, já tatuaste nomes ou símbolos de bandas de outras pessoas? Sim, já tatuei bué, Olha, até das minhas bandas, que é uma cena tipo impressionante. Um exemplo, o Nuno Miranda tem para aí 3 tatuagens de Redemptos e tatuei o símbolo do live shit de Metallica aos meninos de Cruelist. Tatuaste o Eterno Rancor ao Romera. Tatuei o Eterno Rancor ao Romera também, mas ele não diz a ninguém que aquilo é de besta, não, estou a brincar. Já tatuei bué, mas já tatuei a cena do canhão da AC/DC ao menino alemão, já tatuei o branco com 2 símbolos de Misfits, a caveira de Misfits, tatuei o Marcos com a Jane Doe de Converge, e o amigo do Rui. Tatuei ao JP, ao João Paulo, o Godspeed e o Black Emperor, ao Rui da Mosher, o Jorge, tatuei-lhe a cena da banda dele também, Terror Empire. Já tatuei bué, A Viena também, a cena de Code Orange Code Orange Kids. Sim. Mas bué. Já tatuei bués. Já tatuei Tótil. Já tatuei cena de Napalm também. Não se vai lembrar, de certeza. Já tatuei bué das cenas de bandas. E se calhar algumas que eu nem sequer sei que aquilo era de bandas e tatuei. Mas sim, já tatuei bué. E curto. E dos Beatles também. Sim, também. Bués. Agora lembrar. Bués. E enquanto vamos responder na próxima, eu daqui a bocado estou-me a lembrar de 30. Devíamos estar com isso aí. Chuta. Próxima. Tens alguma venue ou festival preferido, regular, onde vais ver concertos ao vivo? É assim, preferido, acaba por não ser o mais importante aqui, acaba por ser mais a cena do regular, porque realmente há sítios que são mais regulares de vermos concertos, né? E sem dúvida, acho que o Art Club é capaz de ter sido o sítio que nós em toda a vida vimos mais concertos. E festivais regulares, assim, logo na cabeça, o Barroselas é sem dúvida dos mais regulares, o Amplifest fomos a todos, e o Cabo 45 era super regular, o Porto Rio era tipo super regular, aquela altura do Armazém do Chá também era tipo super regular, mas acho que sim, acho que passa por aí. O Omega Fest também, fomos a bué deles, tanto tocar como ver, por aí. Ok, então. Não acabava, não é? Não, felizmente, não é? Decibéis, olha, o Decibéis não houve assim tantos concertos, mas era num sítio regular, né? Sim, tá. Até para isso, o Pirilau, o sítio e seja na Madeira. Sim, que agora já não existe. Ver e tocar. Sim, mais. Então, qual o sítio onde mais tocaste e já agora qual o festival que repetiste mais vezes? Eu acabei quase de responder isso, né? Pois. Eu acho que
É difícil o sítio que eu toquei mais porque há alguns que estão ali no limiar, Yeah, né? nem sei, exato. Pá, houve uma altura em que o Porto Rio era a nossa casa, sempre. depois houve uma altura em que o Cabo 45 também toquei lá com as bandas todas, o Art Yeah, Club toquei também, com as bandas yeah. todas, tipo, Podes se crer. calhar o Art Club acaba por ser o sítio onde eu toquei mais vezes, que eu toquei mais vezes no Art Club do que em São João da Madeira, mas São João da Madeira, tipo, no Ecos Rock, Sim. ou no sítio, mais uma vez, no Pirilau, tipo, dos sítios que toquei mais vezes, e festivais que toquei mais vezes. Acho que o Barroselas é capaz de ter sido o festival que eu toquei mais vezes. Besta, Ike, Redemptos. Sim. Não toquei lá com Verdun, mas eles tocaram tocaram lá, lá nós e eu fomos entrei ver, no ano a yeah, seguir, pois não foi. foi? Yeah. Mas sim, se calhar o festival que eu repeti mais vezes foi Primeiro o Barroselas já foi para aí em 2005, quando foste lá a primeira vez. Jesus, Não, era a tenda depois de era circo. 2008, Era a tenda de pois é. circo, tocamos com Summon e Gore Roted Roted. e a banda do Mika, os Raw Decimating Brutality. Pitch Black também foi assim. Foi Pitch Black, acho que foi na cena, mas não foi no mesmo dia Yeah. que nós tocamos. Yeah, mas sem Yeah, dúvida. acho que sim, provável. mas sim, acho que o Barroselas é capaz de ter sido o festival que eu mais vezes repeti. Sim. Posso estar enganado, mas acho que não estou, acho que é capaz de ter sido o Barroselas. É isso. Então, qual a tour mais longa que já fizeste? Tour ou período de tour? Não, pronto, tour. Acho que a tour mais longa que fiz foi sem dúvida o Brasil 2015, Besta com o Cúmplice, foi a Sim. tour mais longa, foram 21 ou 22 shows em 34 4 dias, dias. uma cena assim do género. E Tiveste que fora até- de casa 40, mas sim, foi Até 34. tocamos, antes de ir para lá, tocamos isso, com depois já tinhas- For the Glory já no tinhas ido Music para Box. Lisboa. For the Glory estava a lançar o disco novo deles na altura, né? Acho que sim, 2015, e nós fizemos esse show e depois fomos para o Brasil, ou Exatamente. seja, já começa um bocado antes da cena Sim, da sim, tour. sim. Mas o período que eu estive mais tempo fora de casa foi em 2018, em que saí de casa tipo no dia Foi em janeiro e depois 30 de chegaste ao janeiro e 1 chego de a abril. 1 de... Sim, tiveste. Abril ou maio? Foi 1 de abril, foi 1 de Ok. abril. Porque fiz Brasil, já não me lembro, de 21 dias, né? Foram Sim, essa tudo 17 datas com o Desalmado, já não me recordo muito bem, e depois cheguei a casa e tivemos 10 horas e depois eu parti para a França para tocar o tal concerto Celeste, e com depois Celeste no Rússia. Paloma e depois seguimos daí para a Rússia e tivemos 14 dias na Rússia sempre a tocar, depois eu voltei, Mais umas horas. mais umas horas e começamos a tour de. de Redemptos com Cruelist por quantos dias foram? 18 dias seguidos. Foi 17 ou 18. Yeah, ou seja, foram 2 meses e tal, fora de casa, Yeah. sempre a tocar, acho que sim. Sim, vieste 2 vezes, mas foi só umas horas, não deu para. Yeah, acho que sim. Mas sim. Depois a tour na Rússia também com Redemptos, também não foi muito tempo, foram 2 semanas, acho eu. Yeah, acho que sim, a tour, desculpa, estava aqui mesmo Não, a puxar não, pela é cabeça. A tour mais longa foi sem dúvida É que, infelizmente, já não está há Besta, tanto foi Besta com o Cúmplice em 2015, 2015. foi a tour mais longa Mais que longa. fiz. Ok, então, agora. Costumas viajar para fora do país para assistir a concertos? Qual foi a viagem mais longa? Sim, costumamos Sim. fazer isso, já desde muito novinhos, Sim. que os dois pegávamos nas trouxas, como se diz na minha terra, e íamos ver concertos, desde Espanha, França, Inglaterra, mas assim de repente o mais longe, sei lá, Inglaterra, Kevin, foi um Old Man o Gloom, Old Man Gloom, provavelmente, para já. foi é o capaz de ter sido. Outro. Então, quantos países diferentes já tocaste com as tuas bandas? Ui. Pá, acho que assim de cabeça talvez uns 10, 9, Brasil, Rússia, Espanha, França, Alemanha, Suíça, Holanda, Bélgica, República Checa. Foram poucos, foram poucos. Deviam ser muitos mais. Mas acho que sim, acho que se Portugal conta, pá aí uns 10, vá lá, pá aí uns 10 países. Mas não há muita coisa para fazer. É isso. Não. Então, bandas que descobriste em tour com as tuas bandas e que ficaste fã? E isso, olha, isso dava um vídeo tipo gigante só com isso. Tanta meu. banda. Sei lá, essas perguntas apanham assim, eu devia ter lido as perguntas antes de responder, senão... Até porque Mas ao olha, vivo ficamos yeah, muitas mas vezes surpreendidos com bandas que lembrar, querem ouvir. exatamente.
Uma que eu nunca me esqueço e já falei bué da vezes, e até a Tuga, olha, Don't Disturb My Circles, tocamos sim, sem na dúvida, Ilha do no Hermal, Hermal, e foi 2009. daquelas bandas que partilham um cartaz contigo e quando tu ouves escrever assim, tipo, meu, Porque é que eu não que é que eu não conheço isto? Então, Don't Disturb My Circles com certeza. Sim. Tipo, quando conheci os Deaf Kids em 2014, foi uma Yeah, cena que na ficou Boca também. Quando tocamos no Brasil, tipo, bandas como o Aforismo também ficou sempre marcado. Pá, poés, a sério, mesmo total, e é difícil eu estar a mencionar todas, ou mencionar algumas, Sim, é sim. mesmo, mas vou fazer um vídeo sobre isso, as É, porque bandas, realmente bandas que me surpreenderam, tipo, a ficaste- partilhar, descobriste em e tour, ficaste, tipo, yeah. só na Rússia, tipo, bandas que nós tocamos que eu fiquei mesmo assim, meu, que é isto? Tipo, Volpod, Incrível. que já até gravaram um vídeo agora para Pois o foi, Pod e o o Pod e o Tri, Tri, e não yeah, sei o pois quê, foi. quando toquei fiquei mesmo tipo, uau, e em França, tipo, bué dela, Membrane, Sim. e, meu, bués Bués. mesmo. é isso mesmo. Depois eu aprofundo um bocadinho mais nisto, então só em bandas brasileiras, vê lá a quantidade de bandas que um Mesmo. gajo não descobriu, tipo, Sim, mesmo já bué conhecemos da algumas, boas. mas depois Yeah. tens de lá tocar. Eu depois faço o vídeo Incrível, disto. Mesmo. Segura aí! Quantas histórias de tour? Porque o vídeo sobre isso soube a pouco. Não, tenho, já fiz essa cena das histórias de tour e nesse vídeo conto algumas. E existem bué das cenas, meu, desde... Boas a menos boas. Desde o Marcos quase partir os dedos ao Carlitos no segundo ou terceiro show da tour, desde Na chegarmos... carrinha foi sem querer. tipo... Parece que foi de propósito. Desde ficarmos Numa com estação besta, diferente também. tipo a cena na Rússia em que o promotor nos leva a uma estação de comboio diferente para nós apanharmos o comboio para ir para Moscovo e afinal o comboio não Quase passa que não lá, de ir com besta quando fomos à cena de França e apanhar as cheias em Montpellier e a carrinha tipo a boiar. Não tocamos, Meu, não deu. há bué das histórias e eu por acaso tenho um pequeno rabisco já com Yeah. algumas dessas Que mesmo são fixe, bastantes, yeah. que são bastantes, que eu depois conto também num vídeo. Eu disse que todas as perguntas eu ia dizer Dava que fazia vídeos. vídeo, mas sim, crer. tem algumas histórias de tours, Polícias e mesmo tudo mais. mas essa eu contei, essa eu já contei, a mas cena tens da que polícia fazer no mesmo. Brasil. São boas. Mas mesmo tours mais pequenas, mesmo tours mais pequenas já há assim umas cenas, Sim. umas cenas engraçadas, mas lembro-me bem dessa de Cruelist e Redemptus, o Marcos fechar a porta da carrinha e o Carlitos estar com a mão e quase que acabava a tour logo ali para eles, foi uma cena mesmo terrível, mas eu conto depois mais umas histórias sobre isso. É isso. Combinado. Fiquem à espera. Palcos grandes ou palcos pequenos? Tocar em palcos grandes ou palcos pequenos? Tocar em palcos, meu. Tipo, tocar em palcos, estar a ouvir, estar com as pessoas, tipo, partilhar, tipo, energia, música, palcos, É não isso. interessa. Então, Quero palco! Podes escrever. Está quase. Sim. Vamos nós acreditar, não. Mas... Mais cosquices. Quantas histórias de backstage? Eu não sou muito gajo de backstage, eu gosto, por acaso, Gostas de andar, não é? Não estou a Ver com as dizer isto por pessoas. dizer, mas gosto muito mais tipo, de estar na mesa de merchandise, mas lá está, tipo, às vezes vais tocar àqueles festivais grandes e és quase obrigado à cena Sim. do Ou backstage. estás cansado, também tens Sim, que claro que sim. descansar, não é? E sem dúvida, tipo, partilhares o backstage assim com altas superestrelas é sempre fixe, né? Tipo, então há assim umas histórias boas, tipo, olha, teres o Jimmy Bauer contigo no backstage do Obscene Extreme, sempre a dizer breathing is free, son, drinking beer is free, son, e estás ali tipo a passar uma tarde inteira com o gajo, sempre é fixe. E tipo, estás no backstage, por exemplo, com o Petrov e ele passar por ti e olhar Portugal, né? Tipo, cenas assim. Altamente, Mas tenho bué das histórias de backstage, mas a melhor história de backstage de todas foi Redemptus, chega a Clermont-Ferrand, entramos dentro do sítio para tocar e o Simões assim, hey man, where is the backstage? E o gajo olhou assim para nós e disse, sorry, there is no backstage. É a melhor história de backstage. E podes escrever. Não, mas já partilhei backstage, tipo, conheceres as pessoas na cena do backstage. Sim. E olha mais uma vez a cena de Don't Disturb My Circles, de eu acabar de tocar e abrir o backstage deles e perguntar, meu, digam-me quem vocês são, adorei o concerto. Ou nesse mesmo concerto, partilha. tipo, falar com os Obituary no backstage deles e dizer, mostrar a olha, foto. olha aqui esta foto, sou eu com 9 anos de idade já com uma t-shirt de Obituary vestida. Partilhei essa foto há pouco tempo. Sim. Mas já, backstage dá histórias bonitas. É incrível.
mas não sou assim grande fã de backstage. Prefiro mesas de merchandise. Então, como foi ser vocalista de uma banda estrangeira como Verda? Como organizavam as coisas e como é que isso aconteceu? Foi fixe, foi altamente e eu também já falei sobre isto e foi algo que me trouxe dividendos, não eu estando a pensar neles quando o fiz, mas se não tivesse sido a minha experiência e a minha aprendizagem como vocalista de uma banda em França, eu não conhecia o underground francês como conheço agora, né? E então marcar aquela tour em França foi incrível. Pá, e depois como é que nos organizávamos? Basicamente, quando nós tínhamos shows, eles marcavam a minha viagem 2 dias antes, eu chegava a Montpellier e ensaiava 1 ou 2 dias com eles e fazíamos os shows ou as tours, eles marcavam o voo de volta para casa e eu vinha para casa e fazia a cena. Músico contratado. Tipo, era quase como um músico, sem ser um músico contratado, era quase como um músico contratado e perguntou como é que a cena aconteceu. Sim, como é que aconteceu? Como é que foste para a Verda? Tentando, tipo, ser um bocado rápido. Simplificar. Nós já nos conhecíamos porque eu e a Tassiana fomos ver ao Art Club o concerto deles quando eles vieram cá a primeira vez, tornámos-nos amigos porque a Helena levou-nos ao backstage para falar com eles, sabia que éramos fãs da banda, tornámos-nos amigos, fomos umas férias a Montpellier, ficamos em casa deles, foi tudo muito fixe. Depois mantivemos contacto, entretanto fomos tocar ao Yellfest, Besta e Redempts, eles curtiram bem as duas bandas, entretanto o vocalista deles foi viver para Paris e então eles mandaram uma mensagem a dizer: Paulo, olha, o Dado foi viver para Paris, nós gostávamos que tu viesses cantar na cena da banda e não sei quem, não sei quantos, e eu disse ok, eu vou pensar, e quando acordei na manhã seguinte tinha uma mensagem a dizer awesome, let's do this, e eu fiquei assim, awesome, let's do this, então eu não respondi, e tinha sido a Tassiana que tinha mandado uma mensagem por mim a dizer yeah, it will be my pleasure, eu aceito fazer a cena. Então basicamente aconteceu porque a Tassiana disse que eu ia fazer aquilo. Temos que agarrar as oportunidades que elas aparecem. Ela depois conta essa história melhor assim, exato. Mas basicamente foi isto, foi assim que aconteceu. Pois foi. Então, vamos para a última pergunta. Isto tem para aí 3 horas, mas pronto. Exato. Diz-me. E vídeos novos? Acabou de vez ou a volta ao trabalho tirou-te o tempo para o YouTube? Não, então olha, este vídeo acaba por ser a resposta, né? Tal como eu respondi a uma entrevista da Pedra de Metal, Pois né? foi. E ele fez-me a mesma pergunta e eu disse, não, tipo, simplesmente não tinha coisas novas, entre aspas, e tão positivas absorver para... o momento da vida que exatamente, está a viver. absorver o momento e este vídeo serve como quase resposta a isso, né? É isso. Estão aí os vídeos. É isso? Sim, é isso. E pronto, é isso mesmo. Espero que tenhas curtido. Se tiveres algumas perguntas que queiras fazer, faz aí perguntas, já à vontade, que para mim é sempre fixe responder a essas cenas e a Tassiana vai lá buscá-las de certeza absoluta. Eu vou-te culpar com tudo agora. Exato. E pronto, agora todas aquelas que eu disse que vai haver vídeo disso, mais cedo ou mais tarde a Tassiana vai fazer. Estou a brincar, estou a brincar. E pronto, lembra-te que ainda há tempo. E então o tempo para partilhar é sempre importante. Exatamente. E às vezes um gajo esquece disso, mas a partilha é sempre mesmo mais importante. Por isso, lembra-te, ainda há tempo. Até já! Consegues apontar bandas ou discos que mudaram a tua vida? Difícil também. Sim, não é? consigo, e lá está, mais uma vez é aquela cena que é um pouco dividido por fases, né? E eu até Exatamente. acabei fiz em tempos uma entrevista com a Sandrinha, para a Look Mag, em que ela me faz exatamente essa pergunta também, e eu na altura mencionei o Jane Doe de Converge, né? E pá, e sem dúvida alguma o Jane Doe de Cave-In, eu estava a pensar em Cave-In no Until Your Heart Stops, porque é outro dos discos que mudou a minha cena, né? Mas ainda hoje é um disco de referência que eu sempre que acabo de gravar um disco, por exemplo, de Redempts, uma das como é que se diz? Uma das referências que eu dou a quem está a misturar a cena do disco, a masterizar, é tipo, curti a bué que a minha banda se tivesse um som tipo sónico, tipo isto, então tipo, para tu veres, um disco que foi gravado há 20 e tal anos, eu nem sei quando é, mas já mais, é capaz de ser há mais, mas pronto, mas sem dúvida o Jane Doe foi uma cena tipo importantíssima para mim, porque na altura eu estava em IC e cantava daquela forma esganiçada, que muitos podem conhecer, e então quando eu vi um gajo tipo a fazer aquele tipo de música, a cantar daquela maneira, eu disse, e sabes aquela coisa de eu não estou sozinho. Exato. E sem dúvida mudou a minha percepção de como eu cantava e a forma como eu cantava, e foi sem dúvida um game changer para mim. Sim.
E sei lá, a primeira vez que ouvi a cena de Napalm Death foi sem dúvida um disco que mudou tipo, a direção, porque eu tinha as coisas todas já dadas pelo meu pai, né? Tipo o Judas Priest, o Iron Maiden, essas cenas, um Motorhead, isso tudo, e de repente aparece-me Napalm Death à frente, na mesma altura em que aparece Obituary, Cannibal Corpse, Sepultura, tipo todas essas bandas assim, e aquele disco tipo, acaba por ir buscar outras cenas, então muda a minha vida na minha procura pela música. Mas sem dúvida, acho que assim um que posso dizer que mudou completamente foi esse de Converge, o Jane Doe. E... mas adoro features e adoro sempre trabalhar com pessoas diferentes e com músicos diferentes, tipo, há bandas aqui em Portugal que eu curtia bem de fazer features e bué da gente que eu gostava que fizesse features nas minhas bandas, né? Mas sim, acho que essas que eu falei curtia total e olha, Primitive Man, olha eu cantar uma taste todo, mas não conseguia, mas era incrível, mas sim, curto bem fazer features, curto mesmo fixe, é sempre altamente porque é uma forma tipo diferente de pensares a música de maneira diferente, uma forma tipo completamente fora do teu contexto normal de criar música, então por isso eu curto bem. É ótimo. Então, preferes